Hoje, conforme foi anunciado, vamos falar de um caso de drop-in, que é um nome assim meio esquisito, meio estranho, mas que significa o quê? Manifestação espontânea de espíritos. Então, e porquê é que não se pôs a manifestação espontânea de espíritos? É só por conhecimento geral, porque drop-in é a expressão que os cientistas usam. Pronto, para não se confundirem com os espíritas, eles usam uma expressão própria. Vamos falar de um caso que nós pesquisamos já há alguns anos, o caso João Paulo, de um jovem de Lagos que faleceu de acidente e que mais tarde deu comunicações que se confirmaram verídicas, né, pelas suas características. Podes abrir aí a porta, se faz favor. Okay. E então, muito bem, nós temos uma noção que uma das coisas que as pessoas dizem geralmente é que nunca ninguém voltou do lado de lá para contar como é que é, né? E é uma situação que as pessoas continuam a dizer. Ainda hoje, falando com uma pessoa na internet, ela dizia: não, isso não existe, a vida para além da morte. Como é que é possível tanto desconhecimento com tanta informação disponível, né? E nunca ninguém veio do lado de lá contar como é que é. No entanto, com as pesquisas que Allan Kardec fez, que é este senhor, em meados do século XIX, que foi o codificador, quem apresentou ao mundo, vá lá, a doutrina dos espíritos, não foi ele que criou a doutrina espírita, ele veio demonstrar que desde sempre os homens desde sempre tem havido comunicação com o mundo espiritual. Portanto, que é, Cláudia? Ok. Portanto, desde que o homem é homem, que os espíritos se têm comunicado, né? Porquê? Porque a mediunidade é uma característica do ser humano. Então, a mediunidade não apareceu com o espiritismo em 1857, ok? Muito bem, Allan Kardec veio precisamente em meados do século XIX, em 1857, trazer toda essa pesquisa, todos esses estudos, né? Estes casos de drop-in, como nós estamos hoje a apresentar, são muito mais comuns do que o que nós podemos pensar. Porque às vezes pensa assim: isso são coisas raras que aconteceram outrora, mas não sei quantos. Não. As manifestações espontâneas de espíritos são das coisas mais comuns e corriqueiras que nós possamos entender. E por serem comuns é que nós, em Portugal, nos lembramos, dentro de uma equipa, de fazer alguma pesquisa possível e de compilar alguns casos num livro, que é este livro, editado pela Federação Espírita Portuguesa, Factos Espíritas em Portugal. São casos reais, pesquisados aqui no Centro de Cultura Espírita, a nível nacional, por mim e por outros colegas, e também pela Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Portanto, o objetivo deste livro é única e simplesmente a divulgação, e não o comércio. Portanto, o livro custa 6 euros, temos de o pagar à Federação, que o lucro vai para a Federação Espírita Portuguesa, o pouco lucro que ele tem, né? Se fosse na Bertrand ou qualquer coisa, custava para aí 15, 18, por aí, né? Portanto, não é esse o nosso objetivo. O caso que vamos trazer aqui em pauta é este, do João Paulo, de Lagos, conforme eu já referi. Portanto, ele nasceu em 1972 e desencarnou, ou faleceu, largou o corpo de carne, com 24 anos de idade de acidente automóvel, né? Este é um dos casos, precisamente, deste livro
Factos Espíritas em Portugal. É o caso 6, está ali, João Paulo, Kefas, e vamos ver algumas coisas bem interessantes que vão acontecendo no nosso dia-a-dia, muitas vezes sem nós valorizarmos e muitas vezes sem nós darmos conta até. Relativamente a este caso pesquisado de João Paulo durante 2 anos, houve 6 comunicações através de médiuns diferentes que vieram comprovar a veracidade das suas comunicações. A sua tia era esta, e ainda está no corpo de carne, continua a ser tia carnal, Julieta Marques, foi presidente da Associação Espírita de Lagos, e esta é a mãe dela, a Lisete, são irmãs. Dona Lisete também vive em Lagos, não é? Vamos abordar assim muito por alto, porque senão isto era muito exaustivo e depois também não compravam um livro para ler, né? Obviamente. Há um caso muito interessante, porque todos estes dados do caso João Paulo foram verificados exaustivamente durante 2 anos por mim. Os amigos dele, todos os amigos que são referidos e outros que não são referidos, foram contactados telefonicamente. A mãe do João Paulo deu-me o número de telefone deles e eu contactei-os um a um, em que cada um deles contou a sua história, que coincidia com a história contada pela mãe, às vezes acrescentando pormenores que a própria mãe não sabia, né? Então um amigo deles, o Nuno Sorumanho, um dia foi dar com ele a chorar, né? Ele teve uma premonição de morte, um mês antes, mais ou menos, na praia de Porto de Mós, e ele perguntou-lhe, porquê é que estás a chorar? E ele disse, olha, vai-te preparando, porque eu não vou ficar cá muito tempo, prepara-te que eu vou partir e não vai demorar muito tempo. E o Nuno confirmou esse episódio, telefonicamente, não o conheço pessoalmente. Ele disse, pá, estás parvo, aquelas coisas entre jovens, qualquer, isso não vai acontecer nada e tal, mas não sei quantos, pronto. E isto ficou registado na memória de todos, né? Na noite em que ele teve o acidente, é uma coisa muito interessante. Porquê? Porque ele, como era de Lagos, ele estudava em Abrantes, e então, na escola agrária. E então, ele vinha de Lagos para Lisboa e pernoitava na casa, e às vezes até passava lá 2 noites, na casa de um casal amigo, um casal de namorados amigo deles, e que era a Catarina e o Tiago, né? E então, ao jantar, ele disse para a Cláudia, que era um amigo dos donos da casa, né? Que estava a dizer, pá, não me apetecia nada hoje ir, porque ele geralmente ia de boleia com um colega, não me apetecia nada hoje ir embora para a universidade. E a Cláudia que lhe terá respondido, pá, não vás hoje, vais amanhã. Não, eu tenho de ir hoje. Curiosamente, ele indo naquele dia não ia com a pessoa que habitualmente lhe dava boleia, ia com uma outra boleia, que era um rapaz que ia com a namorada também num jeep, né? E ele tem de ir hoje, pronto, e tudo bem, a coisa foi andando, né? O mais interessante é que nesse momento, nessa noite, ele inopinadamente começou a telefonar ao pai, a telefonar à mãe, aos amigos, àqueles a quem não via há muito tempo, de tal maneira que a Cláudia disse, Kefas, porque ele tinha uma alcunha que era o Kefas. Kefas, estás parvo ou quê? Então estás agora a telefonar a toda a gente, parece que te estás a despedir, mas não sei quantos. E ele estava assim num ambiente meio tristonho, assim, meio melancólico, né? E pronto, continuaram com a conversa. Relativamente a este caso, vemos aqui este médium brasileiro, que é o Carlos Bacelli. Ele recebeu uma comunicação e numa parte da comunicação, eu pus uma parte só, porque senão era muito
era muito extensa. Há uma coisa muito interessante que ele diz aqui, que é isto que está a negrito, a preto, não é? Querida titia Julieta, ou tia Julieta, Deus nos ampare sempre. Estou aqui e sinceramente não sei se vou conseguir escrever o que gostaria. Quem está a auxiliar-me é um senhor de nome Isidoro Duarte Santos. E depois faz aqui uma referência aos irmãos, dá o nome deles, para que deixem o caminho das drogas. Ok. Ora bem, este médium estava no Brasil, não sei se em São Paulo, arredores, por aí fora. Não conhecia o jovem, não conhecia a tia, que ia lá, ouviu dizer que aquele médium recebia de vez em quando comunicações, e ela chegou lá, fez o que toda a gente fazia, pegou num papel, pôs o nome do falecido, a idade em que faleceu, onde morava, o nome dos pais, e meteu lá. E geralmente, pela prática, segundo ela conta, daquelas 200 ou 300 pedidos de informações do mundo espiritual, que alguns médiuns têm o hábito de fazer lá no Brasil, os que têm características para isso, e depois apareciam, de um modo geral, 4, 5, 6, 7 mensagens no fim da reunião, não é? O que é importante realçar é que a Dona Julieta nunca tinha falado com o médium, portanto nem tão pouco sequer, como é óbvio, se não tinha falado, partilhada qualquer informação com ele. Porque é que isto está aqui em negrito é importante? Porque o espírito do João Paulo, aliás, ele diz, João Paulo Espírito diz, quem está a ajudar-me o nome é um senhor Isidoro Duarte Santos. Ora, o Isidoro Duarte Santos foi um tenente da Marinha, foi presidente da Federação Espírita Portuguesa, já há muito tempo, né? E eu não o cheguei a conhecer, né? Não é do meu tempo. Estes casos aqui também são reais, dos irmãos que na altura estariam a consumir algum tipo de drogas, né? Continuando, este caso aqui que nós estamos a falar, do tenente Isidoro Duarte Santos, portanto, a Dona Julieta diz que nunca fez nenhuma menção desse senhor ao médium, aliás, nem fazia qualquer tipo de sentido, porque a Federação Espírita Portuguesa teve muitos dirigentes, não fazia sentido, não é? O médium desconhecia a existência desse senhor, já falecido. O mais interessante é que o sobrinho da Julieta Marques, sendo a Julieta, tia dele, espírita há muito tempo, o sobrinho nunca foi espírita, nunca leu nada, não se interessava absolutamente nada pelo espiritismo. Era um jovem normal, não quer dizer que os jovens que se interessem pelo espiritismo sejam anormais, nada disso, mas era um jovem normal. A paixão dele era o surf, né? Outra coisa é que o médium também desconhecia que os dois irmãos eram toxicodependentes, né? Portanto, são casos, informações importantes. De realçar também, nesta mensagem, já vamos ver a seguida, a diferença entre a assinatura do médium na mensagem e parecida com a assinatura do João Paulo no bilhete de identidade. Já vemos a seguir, ok? Portanto, de realçar isto, o Isidoro Duarte Santos e o caso de informação familiar que ninguém tinha como saber. Vemos aqui a assinatura do João Paulo no bilhete de identidade, aqui não está muito claro por causa do contraste, e vemos aqui a letra do médium na mensagem que o João Paulo ditou através da escrita, da psicografia, e depois a assinatura, né, onde há aqui letras muito parecidas, como o C, o M, o P, o J, embora um bocado atabalhoado. Ora, o que é que aconteceu? Um amigo dele, um amigo do João Paulo, o Tiago Carvalho, no dia do funeral, sem que ninguém soubesse, discretamente, tinha-lhe escrito uma carta ao João Paulo
e meteu a carta, o papelinho, o canudinho, quando estavam a tirar terras e flores lá para cima do caixão, meteu lá a cartinha. Porquê? Porque o Tiago Carvalho sabia que a mãe do João Paulo era espírita e que a tia era espírita. Então escreveu-lhe uma carta sem que ninguém soubesse, só muito mais tarde. Olha, não é o João Paulo, isto é mesmo computador. Sem que muito mais tarde, portanto, só mais tarde é que ele disse à mãe que lhe escreveu uma carta, à mãe do João Paulo. Disse, olha, Dona Lisete, eu escrevi uma carta ao João Paulo, será que ele vai responder do além? Olha a inocência, né? Como se fosse assim uma coisa muito simples. E ela que lhe disse, não, Tiago, isso não é assim, os espíritos comunicam-se quando é permitido, quando há um médium apropriado para isso, quando tem condições para isso, estabilidade emocional, etc. E ele ficou muito desanimado com a história, né? Ora, vamos lá aqui, voltar. Temos de mandar arranjar isto, se não há hipótese. Muito bem, então era aqui que nós estávamos. Na segunda comunicação, através de outro médium, Maria Lusa Vasconcelos, uma psicóloga e professora brasileira que veio a Portugal. Esta comunicação ocorreu em Viseu, em outubro de 1999. Ela tinha sido convidada para fazer um périplo em Portugal. Além de médium de psicografia, era também médium de psicopictografia, quer dizer, pintava em transe. Chegou a estar aqui também nas nossas jornadas de cultura espírita. Inicialmente eram em Óbidos, na Casa da Música, depois é que passaram para o CCC. Ficam já a saber que as próximas são em fim de abril de 2022, se Deus quiser. Portanto, nesta mensagem há coisas muito interessantes, porque, mais uma vez, eu realço aqui o que está a negrito. Entre outras coisas, o João Paulo diz: venho com o amparo do avô, da avó Amélia e avô José, para restaurar os nossos espíritos, a que o sofrimento não pode abater. Olho para trás e deleito-me nas lembranças queridas da nossa Isabel e Teresa, e deleito-me com a Adriana e Manuela. Quanto ao Tiago, o Tiago Carvalho tal, que me enviou carta de tão exótica maneira, peço-lhe desculpas pela demora na resposta. A própria tia, Julieta, que na altura estava juntamente com esta médium, em Viseu, que andava com ela nesse périplo, não sabia deste pormenor da carta. Só mais tarde é que a mãe, a Lisete, contou que de facto era verdade. Isto não fazia sentido para ela. É muito interessante. Portanto, a médium não tinha como saber isto, nem podia tão pouco ser um fenómeno de telepatia. A vida, meu mano, tem conotações estranhas, lá por aí fora, tal. Tia Julieta, abraça a nossa miúda. Mãezinha, meu pai, fontes mais profundas do amor, nada separa aqueles que se amam. Ok. Porquê é que isto está realçado a negrito? Ora bem, há aqui notas muito interessantes. Uma delas é esta: na comunicação, o espírito chama o Tiago de meu mano. Isto era uma característica do João Paulo, que os médiuns que receberam não sabia. Ele chamava toda a gente por mano, quer fossem os irmãos, os amigos, ou mana, aquelas coisas de jovem, não é? Aqui outra coisa interessante é, a mensagem refere o facto do amigo ter andado na toxicodependência. Eram pequenos pormenores de que já nem nos lembrávamos, dizia a mãe. O Tiago era como se fosse da família, lanchava connosco, entrava em casa, etc. Também eu. Nem a sua tia Julieta Matos, conforme eu referi, sabia destes pormenores acima, referidos, passa a redundância. O João Paulo, isto é interessante,
quando vivo, isto é, quando estava no corpo de carne, ele tratava a sua prima, a filha da Julieta Marques, por miúda, facto que a médium desconhecia. Quer dizer, numa família com tantos primos, com tantos familiares, né, podia ser uma e não outra, e porquê uma e não outra, né? Não havia como saber. O espírito refere ainda, outra coisa interessante, a presença dos avós, que o espírito João Paulo não tinha conhecido em vida. Portanto, ele não os conhecia, não os tinha conhecido. Falando da Adriana e da Manuela, que a Adriana é neta da Julieta e a Manuela é uma amiga, né? E das irmãs dele, do próprio João Paulo. Né? Numa nota 2, temos aqui um caso interessante, que é a Julieta Marques foi interrogada se teria contado à médium o episódio da carta metida na campa pelo amigo. E ela disse, era impossível ela ter contado porque eu não sabia disso. Só soube a posteriori, né? E então, relembrando aqui a comunicação de que falávamos, vemos a Adriana e a Manuela, a neta e a amiga da Julieta, o tal Tiago, que me enviou carta tão exótica maneira, o rapaz que pôs a cartinha lá no funeral, né? Depois ele, quando fala aqui da viagem ao inferno, refere-se ao problema das drogas, que pelos vistos o Tiago também tinha, e depois abraça a nossa miúda, que era a filha da Julieta, que era como ele chamava a prima. Ora, esta médium tinha a capacidade, como eu já referi, de psicopictografia, isto é, de em transe pintar, os espíritos pintavam por ela, né? Como acontece com outros médiuns. Quando ela chegou a Portugal, a Julieta Marques foi buscá-la ao aeroporto de Lisboa. Ela, a mãe do João Paulo, a Lisete, e mais 3 pessoas. Então, diz ela, pronto, praticamente não se conheciam, era só de vista ou pouco mais, e foram buscá-la e foram diretamente para a Figueira da Foz, onde a médium ia fazer uma apresentação de pintura mediúnica. E diz a Julieta que não dava para conversar coisas íntimas nem pessoais, e para já o carro ia cheio, iam 6 pessoas, mais as tralhas, as malas e os materiais para pintar que tinham comprado. E diz ela, Lucas, aquela conversa foi uma conversa, aquela conversa de ocasião, aquela viagem, aliás, foi uma viagem onde havia uma conversa de ocasião, aquelas banalidades. Portanto, quando chegaram à Associação Espírita da Figueira da Foz, ou lá o local onde iam fazer a pintura, a médium disse, olha, eu preciso de 2 pessoas para me segurarem nas telas, porque quem já viu a pintura mediúnica, geralmente os médiums pintam com muita velocidade, né? E a tela mexe, e como elas estavam ali as duas, disseram, podemos ser nós as duas? Podem. Então ficou a Julieta Marques de um lado e a Lisete do outro a segurar nas telas e dar apoio de alguma coisa que fosse necessário, limpar aqui ou lá, etc. Muito bem, qual não é o espanto delas quando a médium Maria Lusa Vasconcelos começou a desenhar esta fotografia, e ali com uma dedicatória que já vamos ver o que é que tem. Porque esta fotografia é tal e qual, né, passa a expressão, a fotografia do João Paulo quando ele era muito mais novo. Esta fotografia foi encontrada muito mais tarde. Elas na altura, claro, tiveram um choque, né, pela positiva, olha, está a pintar a fotografia do João Paulo, quer dizer que ele está cá, esta noite. E depois disseram à médium, este é meu sobrinho, disse a Julieta, é filho desta minha irmã que está aí ao seu lado. Mais tarde, chegando a casa, a mãe foi procurar as fotografias antigas do filho e encontrou esta, que me emprestou para eu fotografar, não ficou grande coisa, na altura também não havia telemóveis, aquelas máquinas mais foleiras, e é muito interessante este caso, não é? Na dedicatória vem aqui, mãezinha, Maria Lisete, meu pai e manos. A tal expressão, manos. Amo a todos. Sejam felizes, João Paulo. É muito interessante que aqui o J
principalmente o J da assinatura e o U, é muito parecido com aquela ali, né? Aqui já não há uma identidade tão grande com a letra desta médium como havia com o anterior. Isto é perfeitamente normal acontecer, porque se nós lermos o livro dos médiuns, tem lá a quantidade enorme de médiuns que Allan Kardec conseguiu identificar, não quer dizer que estejam lá todos, né? E é preciso, para que um médium consiga imitar a letra, ser um médium com características especiais. O melhor que já aconteceu até hoje foi português, o Fernando Lacerda, que conseguia imitar não, os espíritos conseguiam fazer a assinatura igualzinha como quando estavam no planeta Terra, encarnados, né? Independentemente do espírito que fosse. Há vários livros, 4, que é do País da Luz, volume 1, 2, 3 e 4, com várias mensagens de espíritos que comunicaram por Fernando Lacerda, no início do século XX. Esta é a mãe de João Paulo, a Dona Lisete, muito simpática, que nos providenciou todo o material que ela tinha. Há aqui uma terceira comunicação mais simples, mas não menos importante, que de uma médium do Porto, a La Salete, que passando por Lagos e estando com a mãe do João Paulo, psicografou um poema. Na comunicação do João Paulo, ele assina com uma espécie de rúbrica, né, que de acordo com a mãe era normal ele ter esse tipo de assinatura, né, que era aquela do Kefas, né, que não era o nome que era conhecido na família, era só entre os amigos. Num outro ano, em que a Julieta Marques foi ao Brasil, levou a mãe do João Paulo com ela. E foram, é claro, novamente ter com aquele médium na ânsia de receber nova comunicação. Embora, obviamente, não seja esse o objetivo da doutrina espírita, né? De um modo geral. Isto foi... Estava aqui a ver nas minhas notas... Não, se tinha o ano... está ali. Foi em 12 de março de 2000. Nesta mensagem, nós vamos encontrar aqui coisas interessantes. Nesta segunda mensagem, recebida por este médium em anos diferentes, o médium, além de assinar João Paulo, assina também Kefas, com capa, né? Facto que o médium desconhecia, de acordo com a sua tia. A Julieta Marques assegura que nunca referiu tal nome ao médium, até porque nunca tratava o sobrinho por esse nome, né? Ela tem a certeza absoluta disso. Quer dizer, o Kefas não era usado entre eles lá em casa. Lá em casa era João Paulo. O Kefas era só entre os amigos, ou lá no surf, portanto. E, portanto, como a tia nunca usava, nem se lembrava disso. Só depois de aparecer na mensagem é que ela se associou. Kefas, pois é como os amigos o tratam no surf. Vemos aqui o bilhete de identidade do João Paulo, aqui o J, o P, o M do Marcos, muito parecido, do Couto também, e aqui Kefas, né? E com uma ligeira diferença de grafia em relação à letra do médium, né? Ora, numa quinta comunicação, novamente por Marley Lusa Vasconcelos, em São Paulo, no Brasil, em março de 2000, temos novos dados. E temos aqui dados muito interessantes, muito curiosos mesmo. E vou-vos chamar a atenção para o que está a negrito. O Lionel também pega carona e manda o seu olá para a tia com tanto agrado. Diz para ela, claro que esta mensagem está em brasileiro, porque a médium era brasileira, né? O espírito transmite conteúdo e o médium, se for português, recebe em português, se for brasileiro, recebe em brasileiro, se for francês, recebe em francês, é normal. Diz para ela contar com a ajuda de Manuel Quintão lá na Associação Espírita de Lagos, onde a Julieta fazia parte, e que muitas outras viagens ao Brasil virão, e de facto aconteceu. Como vê, podem surgir obstáculos, mas Deus e os amigos conduzirão ao destino certo. Agora, muito interessante isto. O meu xará de 1000 flores não está desamparado.
são dívidas muitas, mãe. Como diz o Miguel Ângelo aqui, o amor é a asa veloz que deu Deus à alma para que voe até ao céu. Um abraço da Manuela e no Fininho. Na Manuela, que era amiga da Julieta, e no Fininho. Vamos agora desdobrar isto. Quem é o Lionel? Ora, este senhor, Lionel, era um senhor que tinha frequentado a Associação Espírita de Lagos já há muito tempo e que tinha falecido de cancro há 6 meses atrás. A dona Julieta já nem se lembrava dele. Teve de fazer um esforço. Pois é, aquele fulano é o Lionel. Pronto, como são os centros, são centros pequenos em que nós nos vamos conhecendo. E ela recordou que de facto havia um Lionel que estava com cancro, que tinha desencarnado já há uns meses. A Julieta Marques, que era presidente do centro, teve dificuldade em fazer a ligação. Agora imaginem, como é que o espírito ia saber isto, se ele nunca foi ao centro, nunca tinha conhecido o Lionel, nem era espírita, nem se interessava. E como é que a médium ia poder saber isso, né? Se já nem a Julieta se lembrava disso. Outra coisa interessante é o Manuel Quintão. Aqui a Julieta Marques andou à procura, não havia Manuel Quintão nenhum. Até que, chegando a Portugal, foi ver a Associação Espírita de Lagos, não sei se sabem, mas é a associação espírita mais antiga do país. Curiosamente, a única que não foi fechada pela PIDE, nem por Salazar. Todas as outras foram fechadas, sabe-se lá porque a de Lagos manteve-se aberta. E então, antigamente, havia o hábito de todos os centros espíritas, quando a pessoa chegava, havia um livrinho e a pessoa tinha de pôr o nome. Inicialmente eu pensava que era um hábito que depois foi deturpado. Esse livrinho pensava que era um hábito, as pessoas porem o nome, que era para pedir ajuda aos espíritos por eles. Mas afinal não. Sabem qual era o objetivo? Era para a PIDE saber quem é que lá ia. Portanto, como era uma associação, qualquer associação tinha de ter um livro de presenças. E eles depois podiam controlar quem é que lá ia, etc. É muito interessante. Mais tarde, quando acabou a PIDE, isso tornou-se um hábito nos centros. Felizmente nós não temos esse hábito, graças a Deus, e a nós também. Tornou-se um hábito que era as pessoas porem o nome para pedir ajuda aos espíritos, como se os espíritos não soubessem se precisamos de ajuda. E então, só nesse livro já muito antigo, no início da associação, é que ela descobriu que havia lá tinha havido um trabalhador chamado Manuel Quintão. Ora, se a Julieta Marques, que agora está com 80 e tal anos, não conheceu o Manuel Quintão, como é que o sobrinho que desencarnou com 20 e tal podia ter conhecido? Como é que a médium, que era brasileira, que nem conhecia Portugal, podia ter conhecido? O meu chará de Mil Flores, isto é muito interessante, porque aqui houve uma falha na comunicação com a médium. Não era Mil Flores, é de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes, que é o meu chará, também outro João Paulo. Ok. Não está desamparado, também problemas relacionados com a droga. Mas há aqui ainda passar à frente. Temos aqui uma outra comunicação, que é a sexta, muito interessante. Esta é uma médium portuguesa que vivia em Sagres, e que recebeu uma mensagem também no ano 2000 em Sagres, assinada por Kefas, e acabou. Ela tinha a ideia de que aquilo era do João Paulo, e foi falar com a mãe. Ela conhecia a mãe da frequência lá na Associação Espírita de Lagos, ia lá muito poucas vezes, porque de Sagres a Lagos ainda era pouco, é um bocado distante, e dificuldades de deslocação. Mas quando falou com a mãe, ela perguntou: Dona Lisete, o seu filho chamava-se como? E ela disse: João Paulo. Ela ficou um bocado desiludida. Tem aqui uma mensagem ditada por ele, mas eu acho que era dele, só que o nome não conhecido. E foi quando a mãe viu que fazia, a mãe disse: mas este era a alcunha que ele tinha no surf. Então pronto, então aí ela percebeu, não é? E há aqui uma coisa engraçada. Vocês desculpem porque isto está a ser aos bocados, mas o computador também não está a ajudar.
para além do palestrante, já é fraquinho por natureza. Se fosse o Divaldo a contar este caso, caramba, estávamos já todos aí nas nuvens. É muito interessante isto que a mãe do João Paulo nos mostrou, que é o caderno dele. Ele, em tudo quanto era cadernos de escola, fazia bonequinhos. Olhem, bonequinhos, um caderno de matemática, bonequinhos no português, etc. E aquela senhora de Sagres, aqui está a mensagem, quando estava a escrever o texto em forma de poesia, desenhou ali um bonequinho e a mãe perguntou-lhe: porquê é que você fez aquele boneco? Só lhe não faço a mínima ideia, achei aquilo um disparate, a meio de uma poesia, fazer ali um bonequinho quase do tempo das cavernas, não faço a mínima ideia. Depois a mãe é que lhe explicou: mas eu faço. É que o meu filho fazia bonequinhos em tudo quanto era sítio. É muito interessante este caso. Então pronto, estas são as mensagens de que já vos falei, não vou voltar a repetir, está aqui no livrinho Factos Espíritas em Portugal. Eu falo nele, não é porque é que este livro é importante, no nosso ponto de vista e no ponto de vista da Federação Espírita Portuguesa, porque ele trata de casos que são transversais a toda a sociedade portuguesa e a qualquer país. São casos em que as pessoas que não são espíritas vêm ao centro espírita pedir ajuda. Olha, o meu filho faleceu, ou o meu pai, ou isto, ou aconteceu aquilo. Portanto, as pessoas vão entender. É um livro feito para espíritas, mas principalmente para não espíritas, onde conta vários casos de identificação e que pode esclarecer e consolar quem porventura tenha um familiar que partiu mais cedo para o mundo espiritual. Então, amigos, voltando também ao início, aquela ideia de que nunca ninguém veio de lá para contar como é mentira. Qualquer pessoa hoje em dia pode pesquisar, estudar espiritismo, fazer parte de um centro espírita, do nosso, por exemplo, não é fechado, não é secreto, não temos reuniões secretas. Qualquer pessoa que frequenta qualquer reunião, desde que tenha formação, pode fazer parte da mesma, né? E todas as semanas, em todos os centros espíritas do mundo, há comunicações com o mundo espiritual, normalmente, né, com a maior naturalidade, como estamos aqui a falar. Isto para não falar das comunicações que existam porventura em casa ou aqui e acolá, inopinadamente, né? Então, esta história não é verdade. O que é verdade é precisamente o oposto. É que desde que o homem é o homem, que os espíritos se comunicam através do sexto sentido que nós temos, que chamamos mediunidade e que os cientistas chamam percepção extrasensorial. Isto vem demonstrar a seriedade da pesquisa da doutrina espírita, né, e a realidade da ciência espírita. O espiritismo não é mais uma religião, mais uma seita. É uma ciência de observação. Ciência, filosofia e moral, né? E que está assente nestes 5 pontos básicos. A existência de Deus, a inteligência suprema, causa primária de tudo, a reencarnação ou a pluralidade das vidas, ou as vidas sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e a imortalidade do espírito. Foram estes 2 itens que hoje foram mais focados nesta nossa conversa. Estes são os 5 pontos básicos, 5 princípios básicos da doutrina espírita. Ao fim e ao cabo, uma inevitabilidade, quer queiramos, quer não, é que a vida continua rumo à felicidade. Nós podemos
não acreditar porque não pesquisamos ou porque somos orgulhosos, mas isso não altera as leis da natureza. A vida continua mesmo. Pronto, ficamos assim com um caso de drop-in. A nossa bibliografia é esta. Temos também aqui um livro que depois foi editado pela sua tia, João Paulo, ele mesmo, só com as mensagens que foram recebidas, ditadas por ele já depois de falecido. E este também, o livro Aprendendo com a Morte, onde há, do médium Carlos Bacelli, onde há comunicações de vários espíritos, entre eles o caso do João Paulo. E onde ele conta, nesse livro, é o Capitão do Mato, onde esta morte violenta, juntamente com um cão que ia atrás com ele, foram os dois projetados no acidente no Jeep e atropelados por outros carros que seguiam atrás. Diz ele que foi um alívio, porque tinha a ver com uma reencarnação anterior no Brasil, onde ele era um capitão do mato, muito cruel, e onde utilizava os cães para atiçar contra os escravos negros, né? E que teria sido como que um pedido dele próprio para passar por esta dificuldade, para se libertar do complexo de culpa dos erros cometidos no passado, né? E pronto, terminamos dentro da hora, como a nossa Presidente gosta, né? Sim, o que é raríssimo. E ficamos ao dispor, se houver alguém que queira colocar alguma questão sobre este assunto ou sobre outro assunto qualquer ligado à doutrina espírita, teremos todo o gosto em responder, se soubermos.